Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesse nosso canal aqui do Instagram. É um prazer estar com você que está aqui me seguindo no domingo à noite. Eu quase nunca entro aqui no domingo à noite, então é um prazer estar com vocês para falar de um tema que é tão recorrente no consultório, nas empresas, que é a ansiedade. E como esse é um tema extremamente importante e é um tema assim que causa muitas faltas nas empresas, é um tema que traz muitos afastamentos na empresa, que é a ansiedade. Então, se você sofre de ansiedade ou se você conhece alguém que sofre de ansiedade, vai enviando, vai ali no aviãozinho e vai enviando esse nosso encontro para o maior número de pessoas aí, para toda a sua família, porque a gente entende que pessoas doentes adoecem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas. Então, quando você está num ambiente emocionalmente relativamente bom e positivo, você acaba sendo contagiada, contagiado. Então é um prazer estar com vocês essa noite. E assim como na terapia, no consultório, antes de qualquer terapia, eu sempre faço uma oração e eu entrego aquele processo terapêutico a Deus. Aqui também nós vamos entregar essa nossa live de hoje a Deus. Então eu peço que você imagine a presença do Mestre Jesus Cristo na sua frente e a gente vai orar. Vamos orar para que nós possamos começar esse nosso bate-papo descontraído, gostoso. E não importa quantas pessoas estiverem aqui essa noite conosco, nós estaremos falando para cada pessoa. Então, não importa se tiver 1, 2, 3, 50, 40, 100, não importa a quantidade de pessoas que estará presente nesse nosso encontro. Cada pessoa que está aqui foi escolhida por Deus para estar aqui. E nada na vida é por acaso. Nada. Nada. Se você me segue aqui no Instagram, ou que se de repente você abre essa live do nada aqui, nada é por acaso. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Né? A gente não está aqui só para bonito, só para dormir, acordar, pagar contas. Em tudo há um propósito. E os motivos pelos quais nós fazemos as coisas, isso é o que traz sentido à nossa vida. Então eu posso acordar de qualquer forma todos os dias, mas eu posso acordar com um motivo maior, de não deixar que ninguém passe por mim despercebido, de não permitir que ninguém passe por mim sem eu dar àquela pessoa um pouco de mim. E às vezes você pode estar dizendo assim, Adri, eu não tenho nada para dar, mas todos nós temos algo para dar. Então, às vezes, o seu nada, ele pode se transformar numa oração. Quando você vai visitar alguém, você pode dar àquela pessoa uma oração, desejar numa intenção que aquela pessoa esteja bem. Não é assim? Então, esse nada, quando a gente tem Deus, é tudo. A gente sempre pode dar alguma coisa quando a gente tem uma boa intenção no coração. E eu vim aqui hoje para dar um pouquinho de mim para vocês, de tantas bênçãos que Deus derrama na minha vida e tem derramado diariamente. O livro que vai ser lançado agora em janeiro, no máximo fevereiro, Mapa da Vida, o que todo mundo precisa saber para ser feliz, ter paz interior e sucesso em todas as áreas da vida. Então, Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, ó Pai. E eu coloco e honro cada vida que está aqui nesse encontro essa noite. E com esse tema, Pai, que lá na Bíblia
né? O teu filho Jesus Cristo falou, né? Jesus disse: não andeis ansiosos ou aflitos. Não cai um só fio da sua cabeça sem que Deus permita. Não andeis ansiosos e aflitos. Para cada dia basta o seu próprio mal. E isso é bíblico. O que significa isso? Que se nós carregarmos o peso do passado, mais a preocupação do futuro, a carga vai ficar muito pesada e a gente não vai suportar. A gente vai muitas vezes ao burnout, né? A gente vai muitas vezes à exaustão mental. Quando nós carregamos o peso do passado, dos traumas e mais a preocupação com o futuro. Então nós entregamos esse nosso encontro de hoje ao Mestre Jesus Cristo, que Ele nos envie o seu Espírito Santo e que eu possa ser um canal de cura e de transformação na sua vida essa noite. Vamos lá então? O que é ansiedade? Lembre-se que esse aviãozinho aqui, ó, que tá aqui embaixo, é para você enviar para pelo menos umas 5 pessoas. Daí você está aí praticando a lei do dar e receber. Lembrando que eu entrei aqui sem programar nada, sem avisar ninguém. Então tá cada um aí na sua rotina de domingo à noite. Geralmente nós programamos os nossos encontros. Mas às vezes Deus fala no meu coração: ah, Adri, entra agora e eu tô aqui, né? E estar aqui a pedido de Deus para mim é uma ordem. Então estamos aqui. O que é ansiedade? Vamos lá então? Vamos começar esse assunto? E escreve aqui para mim se você é ansioso ou ansiosa. Escreve aqui para mim se você é ansioso ou se você é ansiosa. Escreve para mim. Você é ansioso, sim ou não? Você conhece alguém com ansiedade? O que é ansiedade? A ansiedade, a Priscila falou que é ansiosa. A ansiedade é um medo inespecífico. Ela não tem cara, ela não tem roupagem. E quando ela é direcionada para o prato, por exemplo, ela se torna compulsão alimentar. Quando ela é dirigida, levada para o medo do medo, ela se torna síndrome do pânico. Então a ansiedade, especificamente, ela não tem cara e nem roupagem. Ela não tem assim algo que se identifica. Então a ansiedade, ela é um medo inespecífico. Mas a ansiedade também, ela é um vício de pensar. A gente pensa o tempo todo, a gente não para de pensar. Quem aqui já conhece aquele livro, Síndrome do Pensamento Acelerado, do Auguste Cury? Vocês já conhecem esse livro? Quem aqui de vocês tem SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado? Deita na cama e não para de pensar, pensa o tempo todo. Não consegue meditar, não consegue silenciar o seu coração. Na Bíblia tem uma frase que diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e conhecereis que eu sou Deus. Então Deus se encontra no silêncio. E quando a gente fala Deus dentro do autoconhecimento, e é bem interessante isso, a gente escreve assim: presta atenção, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. Deus embutido em você e você nele. Ele está dentro de você e você nele. Então, quando a gente fala de Deus, a gente fala desse divino que há em você. Presta atenção, que se você entender isso, dá uma virada de chave na sua vida. Quando eu entendi isso, tudo mudou aqui dentro de mim. Vós sois a imagem e semelhança de Deus, ok? Vós sois a imagem e semelhança de Deus. Um dos atributos de Deus não é ser criador?
Se você é a imagem e semelhança de Deus e um dos atributos de Deus é ser criador, vós podeis criar coisas tão grandes quanto Ele. Só que muitas vezes a gente prefere assumir o papel de vítima, né? Que é muito mais fácil, é muito mais confortável, é muito mais cômodo do que assumir o papel de protagonista da nossa história, da nossa vida. Então, quando a gente nasce, a gente ganha um livro em branco, com páginas em branco. E esse livro tem todas as páginas aí completa em branco para você escrever a sua história. Mas muitas vezes, gente, deixa eu só abrir a minha janela aqui que tá bem quente, só um pouquinho. Mas muitas vezes nós passamos por traumas, por medos, por fobias, por acontecimentos da nossa vida e nós nos apegamos àquele trauma de tal forma que ele passa a ser a desculpa ou a objeção para que a gente saia do nível onde estamos e vamos para o nível superior, além. O que significa mudar de nível? Vamos supor que hoje você tem uma vida que você esteja sofrendo por algum motivo. Escreve aqui para mim quem que está vivendo uma vida que sente que há sofrimento em alguma área. Relacionamento, familiar, trabalho, carreira, espiritualidade. Escreve aqui para mim se em alguma área da sua vida você sente que há sofrimento. Se você sente que há sofrimento na nossa vida. Então, muitas vezes, nós passamos, vamos ver aqui, ó, Esther, sofrimento na área familiar. Geralmente, quase sempre, o nosso sofrimento vem de algum relacionamento, né? Porque a gente precisa entender que o relacionamento com o outro depende do relacionamento consigo. Então, quanto mais eu estiver de bem comigo, quanto mais eu me conhecer, menos eu vou projetar no outro, no que está ao meu redor, as minhas dores e o meu sofrimento, né? Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem escrever aqui, tá? Então, assim, muitas vezes nós, voltando ao que estávamos falando anteriormente, muitas vezes, lembra que eu falei, nós somos a imagem e semelhança de Deus e um dos atributos de Deus é ser criador. Então, nós podemos criar a nossa realidade, só que em vez de, muitas vezes, sermos o protagonista da nossa história, nós assumimos um posicionamento de vítima e nos agarramos a uma historinha que contamos a vida inteira sobre nós mesmos, e esta historinha é como se fosse uma desculpa para que eu não possa subir num nível superior, sair daquele estágio de sofrimento e ir para um estágio de liberdade física, mental e espiritual. Deus quer nos ver livres, físico, espiritual e mental, financeiramente também. Então, muitas vezes a gente se apega, a gente vive algum trauma na nossa vida, alguma mágoa, e a palavra mágoa, água. O nosso corpo é 70% água. Se você tem uma mágoa aí dentro, enquanto você não se libertar dessa mágoa, e a gente tem no consultório diversas ferramentas para trabalhar mágoas, como regressão intrauterina, reprogramação mental, que pretende reprogramar, que pretende tirar o volume emocional. Porque como que nasce um trauma? Como que nasce uma mágoa profunda, né?
Às vezes a gente vive uma situação na nossa vida onde a gente coloca muito volume emocional num tempo pequeno. Você recebe uma ofensa de alguém, aquela ofensa é muito forte e em um segundo você recebe uma descarga emocional muito forte no seu corpo e aquilo se torna um trauma. Como o nosso corpo é 70%, 80% água, uma mágoa faz com que todo o funcionamento do seu corpo fique prejudicado fisiologicamente. Então é extremamente importante que a gente trabalhe as mágoas na nossa vida. E o outro só nos ofende quando a gente permite, porque o outro só faz com a gente aquilo que nós permitimos que ele faça. Então, nós temos duas opções, né? Sermos os protagonistas da nossa história, criarmos a nossa realidade ou sermos vítima de algo que nos aconteceu, né? Então, a gente pode aí pegar aquilo que nos aconteceu, tirar o que tem de bom, a pedagogia divina de cada coisa, ressignificar tudo isso e o que eu vou fazer com isso para que eu consiga criar uma realidade positiva para a nossa vida. Aí entra a psicologia positiva, né? O que é psicologia positiva? Eu posso chegar em casa, deitar no meu sofá e olhar para minha casa e olhar tudo que falta aqui, tudo que tem de ruim. Eu posso chegar no espelho, olhar para o espelho, olhar para mim e ver todos os defeitos que tem em mim. Eu posso olhar para o meu marido e só ver defeitos nele. Então nós temos a tendência de olhar tudo que nos falta e tudo de ruim que existe na nossa vida. A psicologia positiva, ela vem nos dizer e vem nos apontar um olhar positivo para aquilo que estamos vivendo. Não significa que nós vamos fugir da realidade, que nós não vamos ver a realidade como ela é. Mas eu posso olhar uma imagem, por exemplo, de um trabalhador trabalhando numa empresa, martelando um produto, um ferro, qualquer utensílio, eu posso olhar aquilo e olhar o que tem de bom ali e eu também posso ter uma interpretação de tudo que tem de ruim naquela imagem. Então, na nossa vida, ao nosso redor, nos nossos familiares, na religião que você pratica, na casa que você mora, você tem sempre essas duas opções desse olhar, dessa interpretação positiva ou negativa. A gente tem uma pergunta que eu acho acima, né? Vamos ver aqui. A pergunta é: como faço para se sentir bem comigo? Essa é a pergunta. Para que você se sinta bem consigo, né? Saindo do tema proposto, que é como sair da ansiedade, mas a gente já entra nesse tema proposto aqui. Como que a gente faz para a gente se sentir bem consigo, né? A gente tem que estar em paz com a gente. Só que a gente jamais consegue estar em paz com a gente se a gente pratica, se a gente faz algo que não dialoga com os nossos valores e os nossos princípios. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é se conhecer, né? Quem é a Esther? Eu tenho uma paciente que ela fala assim, gente, o nome dela é Edna. Ela diz assim, aliás, ela manda todo mundo pro consultório. Ela diz que a terapia mudou a vida dela, então ela manda todo mundo pro consultório. Ela fala assim, quem é a Edna na fila do pão? Né? Quem é a Adriana na fila do pão? Quem é a Lígia, a Esther na fila do pão? Né? Quem somos nós? O que viemos fazer aqui? Qual o meu papel no mundo? Então assim, Esther, para ficar bem consigo mesmo, você precisa iniciar o caminho do autoconhecimento, né? Então seria interessante fazer esse trabalho de quem é você, o que eu estou fazendo aqui. A gente tem um grupo, gente, que é um grupo VIP de autoconhecimento, que você paga R$ 9,90 por mês. Se você quiser entrar, é só escrever aqui eu quero, mas
depois que eu tiver publicado, porque eu não vou conseguir ver os eu quero, mas manda uma mensagem no direct pra mim dizendo: Adri, escreve VIP, que eu já sei que você quer entrar no grupo VIP, onde todos os dias eu trago mensagens, onde eu vou direcionando no caminho do autoconhecimento para que a gente possa ter essa liberdade física, emocional, financeira. E, gente, se você está endividada, você não consegue estar bem consigo. Se você está brigando com seu marido, você não consegue estar bem consigo. Se você está no emprego que você não suporta, você não consegue estar bem consigo. Se você... Então, assim, é o básico, né? Então, você precisa amar aquilo que você faz. Ó, o Brechó Joinville, Margot, quer entrar no grupo VIP. Então, você precisa amar aquilo que você faz. E você precisa estar bem com tudo ao seu redor. Só que para isso eu preciso me conhecer, eu preciso saber aquilo que me irrita. Gente, pra gente começar no caminho do autoconhecimento, a primeira coisa é pegar um caderno universitário bem grande e escrever ali numa folha tudo aquilo que te irrita. Porque tudo aquilo que nos irrita traz uma maior compreensão sobre nós mesmos. Essa é uma frase de Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, que é a psicologia profunda, tá? Então vamos voltar para a ansiedade? Então eu sugiro, Esther, que você entre aí para o grupo VIP, tá? Porque lá, até as pessoas que entram depois, o grupo já está há 20 dias, a Margot, que é a minha assessora, ela envia todo o protocolo do grupo VIP desde o primeiro dia, né? Porque assim, ó, eu gravo uma mensagem por áudio e depois eu transcrevo essa mensagem com perguntas, né? A gente fala sobre organização, sobre disciplina, sobre autoamor, sobre empoderamento, sobre perdão, sobre todos os assuntos pautados na ciência, na fé e no autoconhecimento. É extraordinário. Então, voltando, a ansiedade é o medo, a ansiedade é um medo inespecífico, ela não tem cara, ela não tem roupagem. Quando ela é transferida para o prato, ela se torna uma compulsão alimentar. Quando ela é transferida para o medo do medo, ela se torna síndrome do pânico. Então, a ansiedade é essa necessidade de controlar todas as coisas. Nós temos a necessidade de controlar todas as coisas. Só que quando a gente entende que a gente não consegue controlar todas as coisas, que isso é uma falsa ideia que a gente tem sobre a vida. Por isso que às vezes alguém fala assim: você me desiludiu, né? Desiludiu é tirar você da ilusão. Oi, Adriana, boa noite, eu amo seus vídeos, as mensagens. Você tá no grupo VIP também? Então, assim, a gente tem a ilusão que a gente tem controle sobre todas as coisas na vida. Escreve aqui pra mim, você tem controle sobre todas as coisas na vida? Gente, essa garrafa tem 1,2 litros de água. Nós precisamos tomar 50 ml para cada quilo. Então eu tenho que tomar 350 de água. O nosso corpo, ele precisa de hidratação. Não tem como estar bem físico, mental e espiritual se a gente não tomar a quantidade de água que o corpo precisa por dia. E eu preciso contar uma novidade para vocês, para quem me segue aqui, uma novidade assim que há muito tempo eu queria fazer, mas eu não estava fazendo por falta de tempo, né? Então eu vou iniciar dia 5 agora, nutrição, bacharelado, e a gente vai juntar aí as duas ciências, a psicologia mais a nutrição, e nós vamos ter aí a psiconutrição. Se somos aquilo que nós nos alimentamos, físico, né, aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, mental, né, aquilo que a gente alimenta mentalmente, os pensamentos, é aquilo que nós alimentamos emocionalmente, né, as nossas emoções. Então, nada mais justo do que estudar nutrição.
né? Então juntar aí as duas áreas, a psicologia mais a nutrição. São 4 anos de estudo, mas eu vou trazendo tudo aqui para vocês diariamente, é um prazer compartilhar com vocês, né? E então, ela disse, não temos controle. Sim, nós não temos controle sobre nada na nossa vida. Então, se você colocar numa folha do lado esquerdo tudo que você tem controle e do lado direito que você não tem, você vai ver que a gente não tem controle sobre muitas coisas na vida, mas a gente tem a falsa ideia que tem controle. Fiz algumas consultas com você, me ajudou muito, sou muito grata. Oi, Gabi, linda! Que bênção, né? Gente, às vezes a gente fala alguma coisa para alguém, aquilo marca a pessoa, aquilo transforma a vida da pessoa, mas você esquece o que você falou exatamente, mas quem recebeu a mensagem nunca esquece, fica guardado para sempre, né? E sabe como eu faço para relembrar? Eu vou lá nas avaliações do Google, que tem mais de 150 avaliações, 5. E cada avaliação que eu leio lá, cada mensagem, começando com a primeira mensagem, né? Lá quando eu comecei de um casal que levou uma filha, eu lembro que a menina, ela tinha, não sei se vocês já ouviram falar, síndrome de Tourette. Vocês já ouviram falar? Ela tinha assim ela tinha um cacuete que era tipo fazer uma ânsia de vômito o tempo todo, era um cacuete. E daí foi diagnosticado como síndrome de Tourette. E eu lembro que eles foram no psiquiatra e falaram para a menina, falaram para os papais, o papai e para a mamãe, que eles tinham que dar um remedinho para a menina, porque não tinha como eliminar aquela síndrome, né? Eu fiz um atendimento e no segundo atendimento, gente, a menina tinha acho que 7 anos ou 6 anos, ela era bem novinha, hoje ela deve ter uns 14. E a gente fez uma regressão até o útero materno. E na regressão, eu perguntei para o subconsciente dela, a gente fez um rebaixamento da consciência. Então, na regressão, a gente leva o paciente para um estado de pré-sono, sabe? A pessoa fica consciente, ela lembra de tudo que está acontecendo, mas ela fica sugestiva. Então, eu perguntei para ela, enquanto ela estava naquele relaxamento profundo, deitadinha na maca, e a mamãe, ela pode acompanhar, tá? A mamãe e o papai podem acompanhar, eu também posso gravar, eu faço questão de gravar, né? E mostrar a gravação pro papai e pra mamãe, porque é uma criança, né? Pequenininha. Assim eu faço com os adolescentes também. E eu perguntei pro subconsciente dela aonde que tinha gerado aquilo, de onde vinha aquilo. Ela fazia assim, uma ânsia de vômito o tempo todo. E aquilo tinha nascido, gente, no jardim, vocês acreditam? Ela tinha ido para o jardim de infância e uma professora falou alguma coisa e meio que não acreditaram nela, que ela não tinha feito. E ali criou essa ansiedade excessiva que resultou na síndrome de Tourette. E olha que legal, o que a regressão faz? Foi tão lindo, foi um processo lindo de viver, que quando ela acessou essa informação, dentro do processo terapêutico, que ela começou a dar aquela ânsia de novo, eu trouxe ela, porque daí vem o profissional. O que é a técnica, né? O que a gente faz na técnica? A gente ressignifica isso. E na ressignificação, eu trouxe para ela o quanto ela era especial, o quanto ela tinha amor no coração, tão grande, ao ponto de transbordar e perdoar aquela professora que havia falado aquilo para aquela criancinha interior. Ela era uma criança, mas ela tinha dentro dela uma criança menor ainda. E quando ela perdoa aquela professora, né, porque o pai trocou ela de jardim para sair de lá, mas isso não significa que aquela âncora ficou ativa, porque toda vez que eles passavam na rua, perto do jardim, ela fazia ânsia de vômito.
Lógico, isso foi um diagnóstico terapêutico que a gente foi. Daí na segunda terapia a gente fez essa regressão e nós ressignificamos. Ela perdoou a professora. Ela saiu do consultório sem o cacuete, completamente. A gente não pode usar a palavra cura, né, dentro da psicologia, não pode. Mas ela saiu completamente curada, sem aquela manifestação, sem aquele sintoma, né? E essa, acredito que foi a minha primeira avaliação lá no Facebook, na minha página e no Google. Foi a primeira avaliação. Então, toda vez, às vezes, eu tô pensando assim, ai, meu Deus, às vezes... Porque assim, gente, nós precisamos nos autorizar a ser humano. Então, vocês pensam que todo dia eu tô assim, ai, céus, que vida linda, que vida maravilhosa. Tem dia que eu acordo e eu não tô legal. Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu não tô assim, inspirada, nem todo dia eu tô bem, né? Ainda mais quando a gente tá na menopausa, a gente sente os calorões, mesmo fazendo modulação terapêutica, né? Mesmo fazendo modulação hormonal, então nem todo dia eu tô bem, mas quando eu leio lá cada comentário, né? Levei a minha filha até o consultório, em 2 terapias, ela saiu sem a síndrome. Isso me deixa tão feliz, né? Eu falo assim, oh Deus, eu tô cumprindo o meu propósito de vida, né? E gente, sem Deus, eu vou dizer pra vocês, se com Deus é difícil, sem Ele é muito difícil, é impossível. Então Deus é tudo na minha vida. E todos os dias eu acordo, eu venho aqui no meu altarzinho, eu tenho um altarzinho onde tenho a Bíblia, Nossa Senhora, o Santo Antônio. Eu dobro o meu joelho, porque quando nós dobramos o nosso joelho, e isso é cientificamente comprovado, nós ativamos o ponto de Deus, né? Nós levamos 7 ml de sangue para o lóbulo pré-frontal, onde nós aumentamos o nosso poder de decisão. E a ciência comprova que, se você dobrar o teu joelho, só o fato de tu fazer isso aqui, ó, já aumenta a irrigação de sangue no seu cérebro, já aumenta. E a ciência comprova que depois de 7 dias praticando, dobrando o teu joelho, você aumenta a massa encefálica, você fica mais inteligente, isso a ciência comprova e não tem nada a ver com religião. Olha o quanto isso é bacana, gente. Estudar neurociência, psicologia positiva é algo assim que transborda o meu coração. E é tanta coisa para falar aqui, né? Lembra que o tema proposto é como sair da ansiedade? E olha por onde a gente já tá, né? Tem uma pergunta aqui acima que alguém fez, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Brechó. Essa é a Margot, minha assessora querida. A Gabi fez algumas consultas. Então, gente... Oi, Cris. Então, assim, a ansiedade é esse medo inespecífico, né? E porque nós temos a necessidade de controlar todas as coisas, e essa necessidade de controle, ela nasce de uma ilusão que nós temos o controle de todas as coisas. E, na verdade, a gente não tem controle sobre nada na nossa vida. Nós não temos. Então, sair da ansiedade, como que a gente faz para sair da ansiedade? A primeira coisa, uma das primeiras coisas que você precisa fazer, quem que tem ansiedade, escreve aqui para mim, faz assim, eu. Quem que tem ansiedade? A primeira coisa é você sair desses estados auxiliares, que é passado, o passado vem com a culpa, com a nostalgia, ou o futuro vem com a ansiedade. A psicologia associada à fé em Deus são fantástico, isso mesmo, Brechó. Então assim, ó, o que a gente faz para sair da ansiedade? Você precisa sair da sua mente. E como a gente faz para sair da mente, gente? A mente mente o tempo todo. A mente mente o tempo todo.
A mente faz parte de um programa de sobrevivência. A mente, ela serve para proteger você da morte. A mente serve para proteger você de todas as possíveis ameaças que a vida pode te trazer. Então, para a mente, toda e qualquer coisa nova é uma ameaça. A terapia é uma ameaça para a mente. Meu Deus, terapia, será que eu vou fazer terapia? Será que terapia não é para louco? Ah, não vou fazer essas coisas de terapia não, vou ficar aqui no... Porque sabe o que acontece? Embora você possa estar vivendo uma situação difícil na sua vida, uma situação desconfortável, você não se conhece bem, você não está vivendo uma boa relação com o marido, com a irmã, com o tio, com a mãe, com o pai, a tua relação tá uma M, tá muito ruim. Só que essa relação que você tem é conhecida para a mente não sabe lidar com o novo, com o desconhecido. Por ela não saber lidar com o novo, tudo que é novo causa medo. Por exemplo, se você trabalha num departamento numa empresa, tá? Daí você trabalha lá há 6 anos. De repente você chega na empresa e o seu chefe fala assim: oi, Lígia, a partir de amanhã você não vai mais trabalhar nessa área aqui não. Você vai trabalhar na área de auditoria. Você vai sair dessa área e vai para outra área. Naquela noite a Lígia não dorme. Sabe por quê? Porque ela fica pensando assim: ai, será que eu vou dar conta? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou gostar do trabalho? A mente fica o tempo todo arranjando um empecilho para que você não bata de frente, para que você não vá encarar algo que seja novo. Por quê? Porque ela não tem controle sobre aquilo. Lembra que a gente aprende as coisas por repetição? Como você aprendeu a andar, a caminhar? Como você aprendeu a falar? Tudo você repetia diversas vezes, até que você aprendeu. Então a mente necessita de repetição para que você tenha as coisas de modo automático. Tudo que não é automático em você causa medo. Quem sabe dirigir aqui? Fala pra mim. Quem sabe dirigir diz eu. Você lembra quando você aprendeu a dirigir? Primeiro você olhava para passar marcha, depois você andou num dia de sol, porque você não sabia dirigir na chuva. Depois você dirigiu no morro, aí na BR ainda não, porque você desconhecia, até que então você dirigiu na BR. Então, para que você faça algo de forma tranquila, você precisa repetir. Então, a confiança nasce da repetição. Só que quando a gente era criança, nós éramos pura essência. Aí a gente não tinha medo de muita coisa. Daí a gente cresce, nós nos identificamos com a nossa mente, a mente mente o tempo todo. E a mente é associada à ansiedade, ao medo. Aí tudo que é novo, até a terapia, que é algo novo, te causa ansiedade. Por quê? A gente quer controlar todas as coisas, a gente não tem o controle sobre nada. Então você precisa sair desses estados mentais e focar no agora, no estado de presença. E é aí que nós encontramos Deus. Eu gostaria que você fizesse um exercício agora, que eu quero te provar que a mente, que o teu corpo, ele não diferencia uma emoção gerada de uma experiência ou de um pensamento. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora e por um instante lembrasse de algo muito ruim que aconteceu na sua vida. De algo que não foi legal, de algo assim que te causou tristeza, que te causou uma mágoa. Lembra de alguém que te ofendeu,
Lembra de alguma coisa que causou uma tristeza no seu coração. Fecha os olhos e lembra de alguma coisa que não foi legal. E eu gostaria que você percebesse agora como o seu corpo reage a essa lembrança. Como o seu corpo reage a essa lembrança de lembrar de algo que não foi legal? O que acontece com o seu corpo quando você lembra de alguma coisa que não foi legal, de alguma mágoa na sua vida? O seu corpo reage fisiologicamente de acordo com aquele pensamento, não é assim? Vamos fazer o exercício ao contrário agora? Eu gostaria que você fechasse os olhos e lembrasse de um momento muito feliz na sua vida. De algo assim que aconteceu, que foi extraordinário, algo que te trouxe muita alegria. Você consegue fazer isso? Então fecha os olhos agora e lembra em algo, fecha os teus olhos e lembra algo que te trouxe muita alegria. E perceba como o teu corpo reage. E escreve aqui para mim nos comentários o que você sentiu na primeira experiência, lembrando de algo ruim, e o que você sentiu na segunda experiência, lembrando de algo bom. Eu fiz esse exercício para provar para vocês que o corpo ele não diferencia uma emoção gerada de uma experiência ou de um pensamento. Vou trazer um exemplo bem prático para vocês. Que hoje acho que não existem mais muita revista assim. Eu acho, não sei, gente. Vocês lembram de uma revista bem famosa que chamava Playboy? O que acontecia quando os homens pegavam aquela revista chamada Playboy? Fisiologicamente, eles sentiam a reação fisiológica como se estivesse com aquela pessoa que estava na revista, né? Por isso que a pornografia é um vício que precisa aí ser combatido. É um dos maiores vícios que hoje a humanidade tem, que é a pornografia. Só que a pornografia hoje ela é mais digital, né? Eu acredito que as pessoas não veem muita revista de pornografia, é mais digital. Então, porque ela provoca um prazer imediato, né? Então ela descompensa o nosso sistema dopaminérgico, né? Que gera dopamina no corpo. Então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês para mostrar que se você lembra, por exemplo, de um brigadeiro bem gostoso e você tá com vontade de comer um doce, você vai ter água na boca. Então, para que você saia da ansiedade, você precisa sair da mente, você precisa entender que a mente faz parte de um sistema de proteção e você precisa ir para o agora. O que você está fazendo agora? Sair, ir para o estado de presença. A Sueli disse que ando muito ansiosa. Nesse momento estava ficando ansiosa. A Gabi, neste momento estava ficando ansiosa com algo do trabalho. Quando estou ansiosa, sinto dores fortes no pescoço e ombros. Sabe por que, Lígia, você sente dores nos ombros e no pescoço? Nós temos uma herança ancestral do homem das cavernas. Quando esse homem das cavernas estava diante de uma ameaça, vamos supor que ele estava diante de um leão, disparava no corpo dele um sistema chamado luta e fuga. Esse sistema formava-se uma couraça tensional aqui nos ombros, porque se o animal o ferisse, né, o atingisse, não feria. Todo o sangue ia para as extremidades para ele lutar ou fugir, né? A pupila dilatava para ele ver melhor o alvo, né? Todo o sistema digestório era recrutado, então uma pessoa quando ela está ansiosa, por exemplo, ela tem diarreia, ela vai no banheiro o tempo todo, ela tem dor de barriga, ela sente vontade de fazer xixi. Quem que tá assistindo aqui que nunca passou por isso? Vontade de fazer xixi o tempo todo e nem tem xixi, é apenas ansiedade. Existe um estudo que foi feito nos lugares que
que tem assalto, nos ambientes de assalto em banco, que tinha vários montes de fezes, porque os assaltantes estavam com o sistema nervoso central simpático ativado, que é o sistema de luta e fuga. E como eles estavam com ansiedade, porque eles estavam fazendo um assalto num banco, o que acontecia? Eles faziam literalmente nas calças, mas sabe por quê, gente? Esse é o sistema, é um sistema de preservação, porque um animal não come o outro se estiver fedido. Já passaram milhares de anos, milhares. Ninguém sai aí para caçar para sobreviver, né? Mas quando você está diante de uma ameaça, e essa ameaça pode ser real ou imaginária. Imaginária é assim, ó. O teu marido é para chegar em casa às 6, já é às 10 da noite, ele não chegou, o telefone está desligado, você não consegue falar com ele. Você vai pensar coisa boa? Não. Qualquer coisa que tu pense, o corpo não sabe que você está pensando para o corpo, você está vivendo aquilo. E se você está vivendo aquilo, ele já vai reagir fisiologicamente de acordo com o teu pensamento. Quando você entende a forma com que a mente trabalha, você começa a focar no agora. Então a primeira lei para sair da ansiedade, qual é? Quem que vai chutar a lei aqui? Qual é a primeira lei para sair da ansiedade? Primeira lei para sair da ansiedade: não alucinarás. Não alucinarás. Qualquer coisa que você pensa é muito distante da realidade que é. Você conhece a Adriana, você me conhece, por exemplo. Daí você vê a Adriana, eu tô chegando na sua empresa para dar uma palestra. Aí você olha para mim, se nunca me viu na vida. Você vai pensar milhares de coisas sobre mim, que não tem nada a ver comigo, de acordo com uma interpretação que você faz, julgando através do meu visual, do jeito que eu falo, que eu me comporto, que eu me visto, mediante as tuas experiências de vida. Então, aquilo que eu falo para vocês, cada um ouve de uma forma diferente, cada um interpreta de uma forma diferente. Então, aquilo que você pensa sobre mim é muito distante daquilo que eu sou. Aquilo que você pensa sobre você é muito distante daquilo que você é. Porque o teu pensamento a respeito de você tem relação com as tuas crenças em relação a você. Muitas vezes você acha que não é capaz, que não pode, que tu não vai dar conta, que tu não vai ter sucesso na vida, que ninguém vai te contratar, que tu não vai conseguir o teu parceiro na vida, que você é uma ferrada, que ninguém gosta de você, que você é uma mal amada, que você, sei lá, as milhares de vozes que tem aí dentro de você. Mas quem disse que essas vozes são verdadeiras? Você é a imagem e semelhança do Criador. Um dos atributos do Criador é ser Criador. Você é a imagem e semelhança de Deus e um dos atributos de Deus é ser Criador. Então vós podeis criar coisas tão grandes quanto Ele. Mas você escolhe hoje na sua vida, ou você se apega àquela historinha que você conta a vida inteira sobre você, ou você decide ser a protagonista da tua história, escrever a tua história. Então pega o teu livro da vida. Eu tô te devolvendo o teu livro da vida hoje para você escrever a tua história. Escreva a tua história. Não deixa ninguém escrever a história da sua vida. Só você pode escrever a sua história. Se não tem o direito de culpar ninguém, você não tem o direito de desperdiçar a tua existência. Deus te deu uma vida, Deus te deu um corpo, Deus te deu talento, Deus te deu dons. E aquilo que você pensa sobre você, muitas vezes não é você. Eu tô te dizendo para você não olhar para você com os olhos da mente, você precisa olhar com o olhar de uma criança. Lembra o que Jesus dizia das crianças? Deixai vir a mim as criancinhas, delas é o reino dos céus. Porque a criança é por essência. Olha para você como se fosse a primeira vez.
Olha para o teu marido como se fosse a primeira vez. Olha para o teu filho como se fosse a primeira vez. Para de olhar vendo só os defeitos. Olha para o teu trabalho como se fosse a primeira vez. Às vezes você queria tanto estar naquela empresa, aquela empresa te dá oportunidade, você chega lá na empresa depois de um ano e você não tem mais engajamento, você não tem mais estímulo, você não tem mais tesão, você não tem mais movimento interno. Você perde a vontade de ir trabalhar porque você está numa psicologia negativa, olhando somente o que tem de ruim. Você se deixa envolver, se deixa contagiar por companhias que trabalham com você, que estão emocionalmente prejudicadas. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Uma comida sem sal, ela não tem sabor nenhum. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, por onde tu vai, o que tu faz, você precisa ser esse sal. Você precisa ser esse tempero. Não se deixa contagiar. Hoje à tarde, eu estava acompanhando a pós-graduação de Psicologia Positiva com o meu marido, na PUC, que é online, e foi feito um estudo com 200 freiras. Pediram para as freiras escreverem uma carta falando sobre a vida e como elas chegaram ali. Das 200, elas dividiram esse grupo em 2 grupos. Um grupo que falava com psicologia positiva, com emoções positivas, e outro grupo com emoções negativas. O resultado da experiência ao longo de 80 anos. As freiras que tinham emoções positivas ao longo da vida viveram 59% a mais. Elas viveram até 84, 89, 90 anos. E o grupo que não tinha emoções positivas viveram bem menos, até 58, 54. Então, gente, olha a diferença. Cultivar emoções positivas traz longevidade, traz vida longa, traz saúde. Cultivar relações positivas traz saúde. Então, aquilo que você pensa sobre você é muito distante daquilo que é. E quando a gente entende isso, a gente cumpre a primeira lei do autoconhecimento, que é não alucinarás. Gente, a gente tem um grupo VIP, que é no WhatsApp. Todos os dias eu mando uma mensagem de áudio e por escrito. Eu pego você pela mão, assim, dentro do autoconhecimento, por R$ 9,90 mensais. Então, manda uma mensagem no direct aqui pra mim, ou lá no link que tá na bio, escreve VIP. VIP, que eu já sei que você quer entrar no grupo VIP. A minha assessora Margot, escreve aqui, eu quero entrar no grupo VIP, que ela entra em contato com você e você entra no grupo VIP, onde você vai todos os dias receber uma mensagem minha. Mas não é aquela mensagem de motivação, não. Eu não tô aqui para te motivar. Eu tô aqui para virar a chave, para dar uma virada de chave na sua vida. Porque você tem que parar de se apegar a essa falsa ideia que você tem sobre você. Você não é esses pensamentos que estão aí dentro. Você é muito mais que isso. Então, a primeira coisa para sair da ansiedade, o que é? Não alucinarás. Então, para de ficar imaginando coisas sobre você, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o relacionamento. Veja a vida como ela é, né? Então, se você, por exemplo, acorda de manhã com uma dor muito forte aqui no peito, hoje, amanhã, depois da manhã, o que você vai pensar? Somente coisas ruins. Por quê? Porque a natureza do pensamento é negativa. 95% daquilo que nós pensamos é negativo. Então, por natureza, nós não somos positivos. E quando a gente entende isso, o que a gente vai falar para a mente? Obrigada, pensamento, mas quem manda aqui
Sou eu, o Deus que habita em mim. Então, gente, quem tem ansiedade talvez precise aprender a lidar com a mente. Gente, ali no meu link na bio, eu tenho um curso que se chama Ansiedade Zero. Já foi vendido por R$500 esse curso. E ele está, sabe por quanto? R$80. É um curso completo de ansiedade por R$80 apenas. Vai lá, clica no link, tá escrito assim, Curso Ansiedade Zero. Entra no link e faz esse curso. É um curso completo de ansiedade, do A ao Z, para você sair da ansiedade, onde eu trago exercícios, onde eu trago atividades, corpo, mente, espírito. R$80, gente, não é nada, nada para você, porque às vezes assim, ó, você tá com tanta ansiedade, você vai comprar um Se Acalme na farmácia, já é quase esse preço, né? Não sei quanto que é um Se Acalme, mas acho que é quase esse preço. Margot, a RP Futura quer entrar no grupo VIP, tá? RP Futura e a Lígia. Gente, a gente vai continuar outro dia, porque a minha voz já começa a falhar. Essa semana eu prestei consultoria numa empresa aqui em Joinville, uma das maiores da América Latina, e eu fiquei quase sem voz, gente, a tarde toda falando, mas é tão bom a gente fazer aquilo que a gente ama, né? É tão bom, isso realmente contagia e isso traz autorrealização na nossa vida. Então a gente vai finalizar o nosso encontro e eu quero orar por você e orar pela sua vida. Margot, a Gabi, Gabby, é Gabi, meu Deus, eu não consigo ler aqui, Gabi Bianchetti, né? Ela quer participar do grupo VIP. Gente, vocês que querem participar do grupo VIP, manda uma mensagem no meu privado, por favor. Manda ali no direct VIP ou vai no link da bio lá e manda no WhatsApp a palavra VIP, que daí a Margot já manda as instruções, tá bom? Então vamos fechar os olhos e vamos fazer uma oração para que a gente consiga dormir bem a noite toda. A gente já falou muito sobre autoconhecimento hoje e a gente vai finalizar com uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença essa noite, ó Pai. Eu honro a vida de cada pessoa que está nesse nosso encontro, cada pessoa que passou por aqui, Pai. Eu agradeço a vida de cada pessoa. Envia o Teu Espírito Santo em cada lar, em cada casa, Senhor. E que essa pessoa, ao deitar na sua cama, ela possa ter um sono reparador, um sono restaurador, que ela possa deitar, sentir o Teu abraço, Pai, que ela possa ter sonhos bons e que ela possa acordar amanhã com vitalidade, com o corpo restaurado, que o sono, Senhor, o sono é restaurador. Essa pessoa precisa dormir para que ela possa acordar amanhã com vitalidade, para que ela possa ter um dia maravilhoso. Então eu proclamo na tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, a presença de anjos do Senhor, para que tu possa dormir a noite toda e acordar com muita saúde e disposição, em nome de Jesus Cristo. Amém. E gente, só um aviso aqui para vocês, eu já estou atendendo normalmente no consultório, ali na Rua Visconde de Mauá, 1125, essa rua é uma lateral da Benjamin Constant e da Prudente, né? Na frente tem o Café Colina, atrás é uma clínica onde tem o consultório, eu atendo normalmente todos os dias. Ali no link da bio tá o WhatsApp do agendamento, a Margot, que atende, é a minha assessora, ela faz todos os agendamentos. Qualquer dúvida, a Margot passa meu contato, eu tenho o maior prazer de conversar com você. Se você quiser falar diretamente comigo, eu vou passar o WhatsApp aqui para você.
é 996485301. Daí você fala diretamente comigo, 996485301, e o link da bio é da minha assessora Margot, onde ela agenda as consultas, agenda as palestras, porque, gente, eu não dei conta sozinha, eu tive que contratar uma pessoa que ela me ajuda aí em tudo, vai junto nas palestras, e agora vai ter o lançamento do livro, que a gente vai fazer diversos lançamentos. O primeiro vai ser na Livraria Curitiba, depois na Livraria Página. O livro vai ser lançado no Brasil, no Japão, na Ásia, na Europa. Se chama Mapa da Vida. Tudo o que você precisa saber para ser feliz, ter paz interior e sucesso em todas as áreas da vida. É um livro aí com quase uma década de experiência clínica, né? E também prestando consultoria aí para diversas empresas no gerenciamento das emoções. A gente sabe que pessoas felizes trabalham mais felizes, né? Tudo isso com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus. Sem Ele eu não seria nada, e sem vocês que estão aqui. Então eu peço para vocês, eu vou postar esse nosso vídeo aqui. Depois que tiver postado, faz um comentário. Escreve para mim como foi esse nosso encontro aqui hoje, né? Deixa eu ver os comentários aqui. Adri, querida, gratidão, amém, que Deus te abençoe, muito boa essa live, veio no momento certo. Ai, Gabi, que bom. Ai, gente, eu guardo com tanto carinho vocês no meu coração. Eu falei pro meu marido, a gente não tem filhos, né? Mas cada pessoa que eu atendo no consultório é como se fosse um filho para mim, né? Paz e bem. Tchau, gente. Boa noite, viu? Paz e bem.